Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Vamos continuar nossa leitura então, João capítulo de número 13, e aí nós vamos ler com calma, porque aqui, como eu já falei para você, começa então os últimos momentos, tá? Da trajetória do ministério de Jesus terreno, tá bom? Sempre vamos olhar o contexto e ver aqui o que está acontecendo. Nós estamos naquele capítulo 12, começa, por exemplo, com Jesus ele em um jantar, depois nós temos o Jesus discursando aos seus ouvintes, tinham ali gregos, tinham ali os judeus, muitas pessoas creram, mas não assumiram, então nós temos esse contexto. Agora, nós já sabemos que o capítulo 12 começa dizendo que já estava na última semana aí, antes da Páscoa, o próximo da festa da Páscoa. Lembre-se sempre, falou de Páscoa, nós estamos falando de multidão de pessoas. As pessoas vinham de longe para poder participar da festa da Páscoa. Então o que nós vamos ter aqui a partir de agora? Nós vamos ter Jesus, e agora Jesus e os seus discípulos. Porque vai dizer o seguinte, olha, capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Então, versículo 1 é um texto conhecido, mas veja a riqueza de detalhe. Primeira coisa, aqui nós estamos falando que é um pouco antes da festa da Páscoa. Festa da Páscoa, irmãos, por que esses eventos tinham que acontecer nessa festa? Pelo simbolismo que tinha a Páscoa, de libertação. Tá? Então ela celebrava a libertação do povo judeu do Egito, então era a principal festa dos judeus. Tá? E a morte de Jesus precisava ser pública, certo? Então, um pouco antes da festa da Páscoa. Ela tem todo o simbolismo, mas lembra daquela mensagem que você vai ver Jesus dizendo para que os discípulos preparassem a última ceia? É esse momento aqui. Tá? Nós estamos falando então dessa proximidade. Tinha um significado importante para Jesus? Sim, porque vai dizer que ele desejou muito esse momento. Tá? Então, aqui você tem a festa da Páscoa. Tá? Então, o que nós temos aqui vai dizer também que Jesus, ele sabia, tá? Ele sabia que havia chegado o seu tempo. E aí você vai pensar mais uma vez, mas espera aí, você já falou sobre isso. Mas mais uma vez, João ele vai tocar nesse assunto, por quê? Porque Jesus ele tinha então essa consciência de que havia chegado o momento em que as coisas teriam que acontecer. Isso é importante porque, mesmo ele sabendo, irmãos, ele não recuou. Lembra que nós lemos um pouco antes, ele falou assim, o que eu vou dizer para o Pai agora? Eu vou dizer, livra-me dessa hora? De forma nenhuma, eu vim para isso e eu vou fazer isso. Então, mesmo ele sabendo que havia chegado o seu tempo, ele não recua, tá bom? Em outros momentos, ele sempre dizia, olha, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, e agora ele está dizendo, é meu tempo, eu vim para isso, eu vou fazer isso, tá bom? Outra coisa, ele vai dizer o seguinte, ó, em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Aqui, então, você vê que Jesus, ele tem conhecimento de onde ele veio, quem ele era e para onde ele iria. Bom, nós já vamos entrar aqui, ver só um versículo, tá? Só um versículo. Outro texto aqui vai dizer assim, olha, tendo amado, Jesus então tendo amado, os amou, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Está falando então dos seus discípulos. Então Jesus amou e amou até o fim. Tá? Então veja bem, o que a gente pode tirar de aprendizado aqui? Veja bem, primeira coisa, festa da Páscoa, a sua importância que tinha para os judeus, para Jesus, e era o momento. Outra coisa que você vai ver é que Jesus, mesmo ele sabendo, ele prosseguiu. E isso, irmãos, mostra a determinação dele em cumprir aquilo que tinha que cumprir, que era a vontade do Pai. Ele não recuou. Por causa de quê? Por causa de mim, por causa de você, certo? Outra coisa que você vai ver é que ele deixaria esse mundo e iria para o Pai. E é importante isso porque Jesus, então, ele sabia de onde ele veio. Tá? Ele fala que ele veio do Pai, ele conhece o Pai, e ele vai dizer então que ele iria para o Pai. Essas coisas, irmãos, você pode pensar que não são importantes, mas quando você, nós temos essa consciência de onde nós somos, para onde nós iremos, isso nos dá mais clareza e determinação naquilo que nós temos que fazer. Não há essa preocupação do que as pessoas vão pensar, do que vão falar de nós. Você simplesmente sabe que para onde você está indo, o seu lugar. Quando findar essas coisas aqui, você sabe onde é o seu caminho. Então veja que isso nos dá convicção e certeza do nosso chamado. Isso chama-se identidade, tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um texto que todos nós já conhecemos, mas veja bem, se nós sabemos para onde nós vamos, quem nós somos, irmãos, as coisas ficam mais claras para nós. Nós temos luz para tomar essa decisão. E por último vai dizer o seguinte, Jesus então, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então veja que o amor de Jesus, ele não foi um amor somente até a metade do seu ministério, vai dizer que ele amou até o fim. Isso pode parecer bobo, pequeno, simples, supérfluo, mas veja bem, nós estamos falando de Jesus que amou Pedro, Tiago, João,
Judas, amou homens que tiveram dificuldades, homens que não eram perfeitos, homens galileus, mas diz que ele amou até o fim. Então, veja que o amor de Jesus a esses homens, a essas pessoas, não é por aquilo que esses homens eram, era independentemente do que aqueles homens eram. Era simplesmente porque ele amou, ele dedicou então a esse ministério também, dedicou o ministério a viver com esses homens, a amar esses homens, a perseverar. Então veja que o amor de Jesus ele é perseverante, porque desde o começo até o fim, com pessoas difíceis de lidar, mas ele amou. E veja que ele amou do primeiro momento, tá? Ou antes, né? Vamos dizer assim, até mesmo porque ele disse para Natanael, né? Eu te vi antes mesmo de chegar na presença dele. Então veja, esse Jesus ele declara esse amor, mas é um amor perseverante, é um amor que suporta todas as coisas e todas as fraquezas. Então veja, eu, você, nós podemos desfrutar desse amor sabendo que ele nos amou e nos amou também até o fim. Ele não nos abandona quando nós erramos ou falhamos. A proposta de Jesus é nos amar e nos amar até o fim. Se nós temos algo para poder nos apegarmos hoje precisamos nos apegar então a essa palavra de amor. Que ele dá esse exemplo amando os seus discípulos e nós podemos nos apegar e sabendo que ele, mesmo antes de nós o desejarmos, ele nos desejou. Ele nos amou primeiro, mas o amor dele não finda ou não findou em algum momento. A Bíblia vai dizer que Deus amou. Então esse amor, ele é um amor perseverante, é um amor que suporta todas as coisas, é um amor que vai até o fim. Então veja que um versículo aqui nós podemos falar de Páscoa, nós podemos falar do momento ou da hora de Jesus, Jesus sabia que era chegada a sua hora. Podemos falar então nós podemos falar aqui também de propósito, porque ele sabia para onde ele iria. Nós podemos falar também de amor. 5 coisas aqui que nós podemos aprender em João 13:1. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Nós vamos continuar fazendo a leitura. É por isso que esse exercício ele é demorado mesmo, mas ele é o que traz o nosso pão diário. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos junto. Até a próxima. Tchau, tchau.